Olá, seja bem-vindo ao podcast Mesa de Negócios. Começamos agora ao vivo, diretamente do Estúdio 09, que fica na Savassi, uma região muito conhecida aqui de Belo Horizonte, capital mineira. Hoje nós vamos falar sobre inovação em produtos e serviços. Inovação nos negócios, porque falar de empresas, do que elas estão fazendo, das estratégias, dos avanços, das dificuldades, é a missão aqui do nosso podcast Mesa de Negócios. E hoje, então, falando de inovação, a gente vai querer saber dos convidados quando que inovar vale a pena. É preciso mesmo inovar? Já que inovar traz riscos, né? Pode dar certo, mas também pode não dar certo um produto novo, um serviço novo. E aí você comprometeu muito dinheiro, muito esforço, todo o trabalho da sua equipe, né? A expectativa dos seus clientes que souberam ali que você estava desenvolvendo um novo produto, um novo serviço. Vale a pena correr esse risco? Vale a pena seguir este caminho da inovação que pode trazer resultados incríveis. As empresas que inovam, inovam de fato em produtos e serviços. A gente não vai falar aqui de melhorias. Sabe quando você pega ali um equipamento que já está no mercado e faz uma pequena melhoria, um pequeno avanço? Isso não é inovação, segundo os especialistas da área de negócios. Inovação tem que ser algo mais diferenciado, que traz um caminho novo, uma proposta nova, uma solução nova para o mercado. E por tudo isso, o caminho ele pode ser bem pedregoso, né? Bem desafiador e pode não gerar o resultado que a sua expectativa gostaria, que o mercado gostaria de ter. E é o que a gente vai discutir com os nossos convidados. Então eu vou apresentá-los para vocês. Começo pelo Jean Michel. Seja bem-vindo, Jean Michel. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço assim, o convite. Jean Michel, gente, ele é o CEO da Most, entre outras coisas, porque se tem um homem que já trabalhou com inovação aqui no Brasil, ele se chama Jean Michel Guilherme. Fala a verdade, hein? Eu gosto, eu gosto. Não é Você é um só financeira inquieto, não, é eu gosto. inquieto, né? Eu gosto de criar, eu gosto. Jean Michel tem esse sotaque aí, ele é francês, mas mora no Brasil há o quê? 40 anos já? 42. 42 anos. Ainda não perdeu completamente o sotaque, mas já virou um mineiro, já virou um brasileiro com certeza. E a Most é uma empresa que faz digitalização de documentos. É uma demanda do Brasil, é uma demanda do mundo. Então o negócio dele está em expansão, ele está crescendo. E são aí mais de 20 anos já que ele trabalha neste segmento com esse tipo de solução. Mas a gente vai ter tempo ao longo do podcast de falar de outras soluções que ele também já desenvolveu, porque tem tudo a ver com a inovação. Quem aí se lembra da BR Free? Eu Que foi um dos primeiros provedores eu lembro. gratuitos, né, aqui de Foi Minas o Gerais, foi o primeiro primeiro do do Brasil? Brasil. Foi o É, primeiro do Brasil. foi o primeiro do Brasil. Naquela época em que para acessar a internet, né, você internauta aí que tem mais de 40 anos, precisava de um site para te conectar, que senão você não fazia nada. Você vai contar um pouquinho dessa história, como é que Conta, você chegou lá, como é que foi o conta tudo. desenvolvimento, o risco, os ganhos e as vantagens de inovar. Nós temos aqui também o Leonardo. Leonardo, seja muito bem-vindo. Ele é o CEO da Medfax, que é uma empresa que trabalha com lentes oftalmológicas oculares. Você talvez nunca tenha ouvido falar. É uma indústria de Belo Horizonte com alta tecnologia. E por que que você, consumidor final, talvez nunca tenha ouvido falar? Porque ela trabalha diretamente com o médico. Então, é aquela que eu chamo de indústria invisível, né? Você, consumidor final, usa o produto, pode até estar usando neste momento em uma lente, por exemplo, e não sabe que está usando a marca Medfax. Seja bem-vindo, viu, Leonardo? Muito obrigado e é um prazer estar aqui para falar sobre inovação. Beleza. Leonardo Paulucci, então, já está na empresa há muito tempo também, é um grande conhecedor. E a gente começa, então, entendendo esse caminho da inovação. Jean-Michel, eu vou começar com você. Todas as vezes que você teve a ideia para um produto novo, para um serviço novo, foi uma ideia mesmo, alguma coisa assim que estava ali te, ah, te amolando para você levar para o mercado? Foi um empurrão que o mercado falou assim: Jean-Michel, você está parado, você tem que inovar. De onde costuma vir o impulso para a inovação? Não, o mercado me empurrando não. Eu acho que eu estava sempre, assim, com ideias novas. Coitada da minha esposa, assim, que toda hora, assim, eu apresentava uma ideia nova para ela. Você gosta, assim, da ideia do Bear Free? E a gente pode iniciar com essa ideia, né? Que foi uma ideia que nós tivemos 2 milhões de usuários numa época, assim, que a internet tinha 3.800.000 usuários no Brasil inteiro. Então, já é quase Mais da metade. um pouquinho mais do que 50%. Foi considerado. Nós fomos o primeiro. Inclusive até a imprensa, assim, paulista, se colocou,
Bear-Free entrou à la mineira, mas foi de fato o primeiro. O IG entrou com muito barulho, mas entrou depois o Bear-Free, a imprensa paulista, que teve que falar isso aqui. E nós entramos de imediato com três praças, Rio, Belo Horizonte e São Paulo. Mas assim, como que chegou a ideia do Bear-Free? Enfin, da internet gratuita, para ser mais preciso. Eu me lembro perfeitamente, eu me lembro exatamente o declique, assim, o que que aconteceu na minha cabeça. Eu estava na Avenida Afonso Pena com a Avenida Brasil. Lá tem um quiosque, e no Tem uma qui estátua do Tiradentes, não, exato, né, bem no um pouquinho cruzamento mais em ali. cima, né, um Tá. pouquinho mais em cima. E lá tem um quiosque, né, uma banca de revista. E nessa banca de revista, a empresa tal vende por tantos milhões de dólares, assim, uma participação de 800.000 usuários de e-mail. Falei: "Ué, por que está vendendo tão caro isso aí?". Aí eu comecei a pesquisar, eu não era da área de internet, né. Nós estamos falando disso aqui em 1999, tem 23 anos, né. E aí comecei a pesquisar essa área de internet, por que tanto dinheiro por 800.000 e-mail que ninguém pagava, era de graça. E aí eu comecei a observar os números. E olha esses números como era interessante. Eu não vou repetir os números exatos, porque eu não me lembro, mas eu vou te dar uma ideia de dimensão, que essas dimensões eu me lembro. Você tinha uma provedora de internet, cobrava 10 dinheiro por mês de cada assinante. O assinante tinha uma fidelidade de aproximadamente 15 meses, estatisticamente de 15 meses. A provedora gastava 1.000 dinheiro para conquistar esse cliente. E vendia a empresa deles por 2.000 dinheiro para investidoras. Eu falei assim, ué, o pessoal não está procurando a mensalidade. A mensalidade não é o fator decisivo desse empreendimento. Não é. Tem alguma outra coisa em algum outro lugar que eu não estou pescando. Aí, a força de refletir sobre isso, de pesquisar, a gente não tinha o Google, né? Vamos relembrar, né, para os jovens, né, que estão nos escutando, assim, não era fazer uma pesquisa no Google, não tinha nada disso, né? Você tinha um Yahoo que você tinha que pesquisar por árvore, né? Você entrava dentro de uma árvore e descia para poder ver se você encontrava algo que te interessava. E aí eu pensei assim, realmente assim, sabe o que que é? É o comércio. Você, em realidade, está fazendo através do seu acesso, que na época, através do modem, você chegava numa página, que era a sua página, que era o seu UOL, que era o seu Americano Online, que era, né, era a sua própria página, e através dessa página você conseguia direcionar os seus clientes para eles fazerem negócio. Então, eu pensei, eu vou fazer, já que 10 dinheiro não pago os 1.000 dinheiro que eu investi e que eu posso vender isso aqui por 2.000 dinheiro, então os 10 dinheiro eu vou dar de graça. Eu vou evitar de gastar 1.000 dinheiro, eu não vou receber o meu 1.000 dinheiro mesmo, porque só vale 10 dinheiro e o cliente só fica fiel 15 meses, então eu vou dar de graça. Eu vou aumentar, eu vou fazer uma base de clientes considerável. E através dessa base de clientes, eu vou ter um mercado para vender diversos produtos. Bem, Isso foi o que a gente chamaria hoje, né, Leonardo, de uma solução disruptiva, porque mudou a forma do mercado pensar naquela totalmente, época. né, totalmente. E aí, a partir dali, ó, eu me lembro muito bem, assim, que eu estava lá, era às 3 horas da manhã, no meu computadorzinho, dentro do meu apartamento, e a minha esposa acordou, viu, me fala assim: "Michel, mas o que você está fazendo essa hora no computador?". Ela falou: "Estou pensando em montar uma internet gratuita". Ela falou: "Que ideia boa, mas assim, não precisa de muito dinheiro para isso?". "Não, é só US$ 4 milhões". Eu não tinha nem o início dos primeiros US$ 10, né, eu falava, eu não tinha nada, assim, para montar um projeto desse porte. E aí nós fomos buscar investidores. E quem foi os investidores? Foi os 3 sócios do Mineirão, o Rony, o Vicente e o Valtinho. O Rony disparou com a ideia, gostou muito da ideia, ele foi a cabeça que puxou tudo. E nós lançamos a internet gratuita, assim, 4 meses depois, e nós fomos eleitos assim, a melhor provedor de internet gratuito do Brasil. Eu queria ser a melhor internet do Brasil e não separar a gratuita da pago. Eu não queria isso aqui.
mas a imprensa separou para não prejudicar. Mas muitos falavam que a internet do BR era melhor do que a própria Uhum. internet paga. Então foi uma experiência, assim, aonde que, de repente, uma publicação numa banca de revista despertou uma informação, eu fui atrás dessa informação e criou-se um produto, né, que foi o Bear Free, e que teve uma vida legal, né. Ou seja, um ponto de partida que é muito comum em muitos negócios, que é o incômodo do empreendedor que percebe uma oportunidade e que vai atrás. Porque muitos de nós, pessoas comuns, olha, percebe que está diante de uma oportunidade, mas não transforma essa oportunidade em uma ação, que seria aí um negócio, empreender, né? Lançar uma solução nova para o mercado. Leonardo, antes de eu passar para a sua pergunta, eu quero me desculpar aqui com os nossos internautas, porque eu me esqueci de avisar vocês sobre a ausência do Marcos Mandacaru, o diretor comercial e de novos negócios da BH Airport, né, que comanda ali o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O Mandacaru teve um problema sério em família, um falecimento, e nesse momento o Mandacaru está no enterro. Então, por essa razão, ele pede mil desculpas a todos, já que ele também, né, divulgou conosco essa oportunidade de podcast, né, que é um conteúdo realmente incrível voltado para a inovação. Mas em outra oportunidade, o Mandacaru vai estar aqui no podcast Mesa de Negócios e vocês vão ter a oportunidade também de ouvi-lo, de entender como que ele raciocina sobre essa questão da inovação, já que ele está ligado aí à área comercial e a novos negócios, então inovação com certeza está ali na mesa diariamente do Marcos Mandacaru. Eu lamento profundamente essa situação em família, desejo aí que eles consigam superar essa situação na medida do possível, né, com toda a bênção de Deus, porque é uma situação difícil de falecimento. Então vamos continuar aqui com o nosso podcast. Leonardo, você estava ouvindo ali quando o Jean Michel olhou para o mercado e viu uma oportunidade, e eu vi seus olhinhos brilhando, né? Seus olhos de executivo, mas também de consultor de empresas que tem toda a sua essência na sua formação. Você é do tipo que se incomoda, tá andando pela rua, vai vendo oportunidades de negócio por onde passa, tá num casamento ali conversando com amigos, com gente que você acaba de conhecer e vai enxergando essas oportunidades também? O mais interessante da história do Jean-Michel é que muitas vezes as pessoas associam inovação com tecnologia, e não necessariamente é isso. Apesar da sua empresa ter utilizado a Sim, tecnologia para é, fazer o negócio, é. a inovação foi na forma de ver diferente uma determinada situação e de ter esse insight. Então, isso que é o bacana que a gente busca sempre ter o olhar, de como inovar, e muitas vezes a tecnologia é o meio de se inovar, é utilizado como ferramenta, mas não é o fim. Uhum. Então, como a gente estava conversando um pouquinho antes, o grande a grande pauta de inovação da Medifacos hoje, claro que é a tecnologia que a gente usa, mas é muito mais a percepção de que a visão de cada pessoa é singular e é individual. Então, o que a gente tem buscado e tem trabalhado, e já é uma história da empresa, é tratar cada pessoa de forma individual para a gente conseguir a melhor visão dessa pessoa, seja com um instrumento, com entendendo a forma como a pessoa utiliza a visão, para a gente construir o melhor dispositivo ou a melhor forma dessa pessoa utilizar a visão dela da melhor da com a melhor qualidade possível. Como CEO, você se envolve na base, na origem de um novo produto, de um lançamento que a empresa vai fazer, ou você só entra um pouco mais para frente? Em que momento que você participa como CEO? Hoje a minha participação realmente no front. Eu participo de feiras de tecnologia, eu vou aos congressos de oftalmologia, para conhecer os concorrentes, conhecer os parceiros, entender o que as pessoas estão buscando. Então esse é o meu dia a dia. Eh, Há um tempo atrás eu li uma matéria que toda empresa tem de ter a pessoa que comanda o navio e a pessoa que comanda o castelo. Então, o castelo é a empresa que tem de estar funcionando. Nós somos uma empresa, em operação há muitos anos, a empresa existe há 50 anos, temos uma base de milhares de clientes no Brasil todo e no mundo. Isso tudo tem de estar acontecendo. Mas o olhar da inovação é um olhar diferente. É um olhar entendendo onde está a necessidade, entendendo, conversando com médicos, conversando com pacientes,
olhando o mercado para buscar aonde está essa possibilidade. Pois é, você tem uma equipe separada de inovação que não está ali no front das rotinas do negócio? A gente tem uma equipe de P&D, que o tempo inteiro está buscando, desenvolver novos produtos. Ela foi constituída há alguns anos atrás como uma equipe, apesar de que a Medifacos sempre foi uma empresa de inovação. Ela nasceu no consultório médico do Dr. Emir Soares, que era um cientista, mais do que um médico, era um cientista, e ele, quando começou a adaptar as primeiras lentes de contato na década de 70, ele achava que as lentes que eram fornecidas não eram suficientemente boas para ele e não tinham as especificações que ele queria. Aí a visão do empreendedor, né, De Jean-Michel? novo, Se incomodar é o se ponto de incomoda. partida que eu vejo que é muito comum, eu me incomodar. Tem jeito de fazer uma taça mais bonita do que essa, mais leve, mais durável, mais tudo, e aí a pessoa parte para o caminho que não é fácil, que é o de descobrir como chegar lá, né. Justamente. Então esse é a inquietação que a gente vê nas grandes inovações em todos os negócios. Então a Medifacos ela sempre foi assim, e a sucessão do Dr. Emir foi o Marcelo Soares, que é o filho dele, que é um grande inovador, é uma pessoa que anda o mundo inteiro, conversa com gente do mundo inteiro. Tem muito esse olhar para fora que você estava me contando, né, do Entendo. Marcelo. Ele é o grande piloto do navio, né, e eu busco estar próximo a ele também, buscando a inovação, não só na questão de lentes de oftalmologia, mas também de serviços, né. Então você cuida do Hoje, castelo. o Fernando Silva, que é o meu sócio, está no castelo. É. Eu fico um pouco no castelo, um pouco no navio, e o Marcelo Soares sempre no navio. Então a gente faz essa conexão e o tempo inteiro buscando aonde criar coisas novas, De onde melhorar também, e né. aonde melhorar. Já, Michel, você se encaixa aí naquele tipo de empreendedor que tem ao lado uma equipe de P&D ou você que vai resolvendo as coisas, vai elaborando e vai dando tarefas? Não, na Mocha a gente trabalha totalmente em equipe. Mas eu me envolvo muito na parte inicial eu gosto muito, assim, se a gente continua com o navio, né, a sair do porto, né, preparar o barco para poder pegar o mar. Quando o barco está no meio do mar, eu perdo um pouco o interesse, né, aí eu preciso criar alguma outra coisa, para me manter, assim, com o máximo de eficiência e de criatividade. Eu tenho uma equipe muito boa, e talvez um dos grandes talentos, assim, é de montar equipe hoje em dia, né. Pois é, porque um desafio que eu vejo nos empreendedores é que eles são muito acelerados. A mente pensa 10.000 coisas por dia e é difícil encontrar pessoas que acompanhem essa velocidade. Eu costumo até brincar que um elefante incomoda muita gente, um empreendedor incomoda muito mais. Verdade. Então, não é fácil lidar com um empreendedor de mente acelerada, como você certamente é, Jean-Michel. Uhum. Como é que você faz para escolher as pessoas certas para darem esse rumo para suas ideias? Eu acho que Deus me ajuda, assim, a encontrar as pessoas certas, sabe. Tem as particularidades, né, na parte de tecnologia, muitas vezes eu vou contratar uma pessoa que você não contrataria nunca, entendeu. O que que te chama atenção nessas pessoas diferentes? É justamente porque na tecnologia, assim, quando eu estou me referindo à tecnologia informática especificamente, que é meu métier, né, muitas vezes essas pessoas são um pouco introvertida, numa entrevista, assim, não se destaca realmente, assim, todo o talento que ela tem. Pode até se sair mal na entrevista, Muitas vezes sai pessimamente numa no entrevista. que você percebe então que tem Sei, ouro ali talvez escondido. seja uns 25, 30 anos, assim, que você está na praia, assim, com essa turma, que você consegue distinguir. Mas eu tenho essa perspicacidade, não é isso? Ele fala assim? Perspicácia. Perspicácia. Eu tenho essa perspicácia, assim, de ver numa pessoa, o quanto ela pode se encaixar. E também, eu valorizo muito, assim, a parte, assim, caráter, né? Eh a gente fala assim, sangue bom, né? Eu tenho um diretor que fala sempre assim: não, a gente procura pessoas de sangue bom, né? Uhum. Porque isso aqui é fundamental, porque você está investindo na pessoa, essa pessoa participa de uma equipe, é todo mundo junto. A gente fala muito em família, né? Família Mocho, né? É todo mundo tá lá junto, assim, todo mundo tá lá criando junto, assim. E eu abro espaço assim para que cada um traz uma ideia. Não tem chefe, não tem nada disso, assim, todo mundo tá juntos, assim, e a gente, de repente eu
parte na frente, como muitas vezes sai cantando pneu, e o pessoal vai atrás, assim, um pouquinho, né? Mas rapidamente eles alcançam, assim, muitas vezes ultrapassa, assim, pelo talento que eles têm. Eu busco pessoas que têm mais talentos, assim, em cada área, né? É o segredo da boa equipe, né? É o segredo da boa equipe, né? Imagina, se eu sou ruim na operação do dia a dia. Você me paga 2 salários mínimos, assim, para ficar no seu dia a dia aqui, você me manda embora em 2 meses. Ou antes disso, pelo Talvez jeito, né? até menos, né? Antes disso, Até né, Jean menos, é Michel? possível que Não até vai menos, render. é provável mesmo. Equipe, então, é fundamental, porque não basta uma ideia brilhante, né? Existe todo um caminho que eu falei na abertura que é pedregoso, que vai exigir, vai ser desafiador. Se você é brilhante na ideia, se o Marcelo for brilhante na ideia, mas se não tiver uma equipe para sedimentar o caminho, não existe inovação. Sem dúvida. E esse é um grande desafio para a empresa como Medifacos, que não existem profissionais prontos para o que a gente faz. Físicos óticos não existem disponíveis no mercado. Então, muito da nossa equipe foi desenvolvida, trazendo jovens talentos com habilidades, e muitas vezes a gente tem que Né. conseguir identificar esses talentos e eles se desenvolvem dentro da empresa. Tem Eh, muitos médicos nesta equipe de desenvolvimento de P&D? São muitos médicos que trabalham em associação com a gente. Então, quando a gente está nos congressos, quando a gente vai viajar, a gente conversa com médicos o tempo inteiro. E eles trazem insights, vários médicos estão envolvidos com projetos, porque médico adora ter uma boa ideia e quer colocar aquilo para rodar. Então, nós trabalhamos na história da Medifacos com muitos médicos, né? Primeiro o doutor Emir, naturalmente, e ele trouxe essa visão de trabalhar em conjunto com o médico, que é o que a gente faz até hoje. Então, hoje temos médicos no mundo inteiro que têm novas ideias. Quando a gente vai nos congressos no Brasil ou internacionais, existem filas de médicos que querem conversar com a gente para apresentar uma nova ideia, para propor uma nova abordagem, para solicitar que a gente concretize alguma coisa que eles tiveram como insight, e muitos dos produtos da Medifacos nasceram dessa forma. Dessa parceria de quem está no front, de quem vê a Exatamente. dificuldade do paciente, né, e conhece outros produtos e percebe, às vezes, o lapso que aquele produto ou o outro tem para dar a solução completa para o paciente, seria isso? Exatamente, é assim que acontece. E algo que a gente está trabalhando agora também, porque é muito difícil, numa estrutura fechada, você criar coisas para o mundo inteiro. Então agora a gente está trabalhando, ampliando isso, não só com os médicos, mas com outras entidades. Então hoje a gente tem projetos sendo desenvolvidos em parceria com a Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Seria um produto? A Universidade de Liverpool, uma equipe começou a desenvolver um simulador, da mecânica da córnea. E nós começamos a trabalhar junto com eles para utilizar esse modelo matemático de como que funciona a córnea, como que elas responde a cada tipo de implante, a cada tipo de intervenção, fazer a previsibilidade do que vai acontecer. Uhum. Então esse é um trabalho que eles estão desenvolvendo lá, em cooperação com a gente, porque é a gente que vai desenvolver os implantes para fazer as intervenções na córnea. E essas Eh, parcerias são importantes, né, a empresa tem que estar aberta ao são mercado, fundamentais. e não achar que ela sozinha tem solução para tudo. Mesmo porque hoje a inovação ela nasce da combinação de vários conhecimentos, né. Uhum. É muito difícil você com um só conhecimento desenvolver alguma coisa que seja disruptiva. Então trabalhar em conjunto com outros tipos de profissional, com outros olhares e em outras realidades, isso amplifica de forma absurda o que a gente vai desenvolver. Enxerga o mercado melhor, né, enxerga aquele consumidor final, seja ele uma empresa, se for um B2B ou o consumidor final mesmo, o B2C, que vai usar aquela solução, né. Eu preciso ter essa visão múltipla para ter essa solução. E eu quero entender, Jean Michel, a Most, como é que nasceu, né, que faz análise digital de documentos. Na pandemia deve ter sido um boom, porque todo mundo precisou de norte a sul do mundo, né, de leste a oeste. Como é que foi o surgimento dela lá atrás? Já tem mais de 20 anos, né? Tem 22 anos. Nosso primeiro cliente está aqui do meu lado. Que E foi uma coincidência, né? coincidência tremenda, porque a gente não sabia, você que convidou os 2. Em realidade, quando eu, vendi o Bear Free, eu eu fiquei parado um tempo, assim, o Paulo, que é o cunhado,
do Léo, me chamou e falou assim: vamos montar uma empresa junto assim, e vamos trabalhar com mobilidade. Naquela época, se mobilidade tratava-se de Palm OS. Aí 50% das pessoas que estão te escutando já não sabem o que se trata Não Palm OS, existia né? telefone celular nessa Não época, né? existia telefone É celular, verdade. Palm Top, gente. era Palm Top, exatamente, Palm OSzinho. BlackBerry. Era Ainda não, aí Ainda depois, antes do BlackBerry. nossa, o BlackBerry. Gente. Você né? tinha sinal de fumaça e depois você teve Palm OS. Então foi uma evolução do sinal de fumaça, entendeu? Aí nós começamos a fazer automação. A primeira automação de força de venda da Palma Foi na foi da Medfax. Medfax. O que é interessante, Jean, é que, essa inovação, a Medfax sempre foi inovadora, É, né, então a gente se cruzou em um determinado momento, então a é. sua inovação, a Ent- nossa sede Te de atendeu, inovação né? atendeu. Ajudou vocês certamente no back office ali a inovar com mais segurança, né? Na verdade, a ferramenta dele era para os vendedores passarem os pedidos diretamente para a empresa. Então era É, para o mercado, né? Era é. para esse front, né, era a mobilidade. E aí nós desenvolvemos isso aqui durante alguns anos, assim, aproximadamente uns 8, 9 anos, assim, foi a fase da mobilidade. Obviamente que ele mudou de Palm OS para Windows Mobile, depois assim para iPhone, depois para Android, né? Mas lá para 2008, 2009, eu já não estava muito satisfeito com isso aqui. Eu comecei a pesquisar outras opções. Eu deparei numa oportunidade que o Brasil estava despontando, né, a nível global, né, que era a compensação de cheque por imagem. Eu sempre teve muito interesse com imagem, sempre teve interesse com fotografia, sempre gostei disso, assim. Eu falei, bem, isso aqui é uma virada. Por quê? Por que que eu precisei sair da mobilidade quando a gente tinha uma posição muito favorável no mercado, principalmente na indústria farmacêutica? A gente tinha 90%, 80%, 90% de toda a indústria farmacêutica do Brasil, né? Multinacional, nacional, tudo. Todos os pedidos passavam por nosso data center, para te dar uma ideia. Todas as grandes distribuidoras passavam através do nosso data center. Se nosso data center parava, não tinha distribuição de remédio. Assim, para dar a dimensão. Mas aí o que que nós chegamos, o que que eu cheguei como conclusão? Eu falei, mas o custo, o preço que as pessoas estavam dispostas a pagar para a mobilidade estava caindo cada vez mais porque estava se popularizando o desenvolvimento. Antigamente era uma peça assim, bem à parte, assim, um desenvolvimento bem específico, e depois virou Ó, commodity. ou seja, mais concorrentes entraram no Muito seu concorrente mercado. entrava. Então vai estar na hora de mudar, né? E No seu caso aí, o alerta foi da perda de receita. não alerta se for interesse para as imagens. Ah, tá. Mas você não chegou a sentir Mas impacto eu de estava perda de sentindo que receita, estava não? me incomodando. Perda de receita não, mas uma perda futura é diminuir o nosso crescimento, mais dificuldade para vender, perdemos mais negócio por preço com outros concorrentes, assim. Eu não estava a fim de canibalizar preço. Uhum. Então, eu não eu comecei a procurar outro segmento. Em 2010, em outubro de 2010, nós fechamos um contrato assim de desmaterialização de documento, que foi, presta atenção, foi o maior projeto de desmaterialização descentralizado do mundo. Feito para quem? Bradesco, Hum. só. Primeiro cliente nosso, Bradesco. A Mocha tinha, assim, mais ou menos uns 20 clientes, 20 desenvolvedoras. E nós fomos missão crítica num Bradesco, assim, de 200 mil funcionários. Deixa eu fazer um parêntese, Ah, porque faz- ter um cliente grande como o primeiro cliente é incomum. É, Como é que você fez essa negociação? Foi você mesmo? Teve alguém intermediando? não. Foi 1 ano, 3 meses e 11 dias de Ah, conversa. durou bastante então essa Até conversa. que o Bradesco foi rápido. Mas, assim, foi um trabalho que nós fizemos corpo a corpo. Eu tinha um colega meu, assim, o Daniel, que me ajudava comercialmente, né, mas eu me envolvia o tempo todo, E você ia às reuniões? todas as reuniões. Então, cliente dessa nessas horas, Você gosta dessa negociação diretamente com o adora, cliente? adora. Eu me tira da mesa, assim, de escritório, que eu fico feliz.
eu não gosto de estar assim. Teclado não deve ser com você, né, Jean-Michel? Ficar ali no computador. Não, até que eu fico, assim, horas no computador se precisa, não tem problema não, eu não canso no computador, mas assim, se você me deixa feliz, assim, estar em cliente, eu gosto de estar em Vai cliente, circular que é eu melhor. sou vendedora, né, eu gosto de estar lá, eu gosto de estar então, mas como que eu consegui pegar essa aqui, foi uma pergunta de grandes empresas em São Paulo. Eu fui buscar um parceira na França, que tinha uma grande experiência em processamento de imagem, em cheque especificamente. Eu trouxe essa tecnologia para o Brasil. Em que formato? Joint venture? Não, Comprou? Parceria? parceria como um distribuidor exclusivo aqui, né, para começar, e aí nós customizamos muito e trocamos, não trocamos, não, adequamos, né, o produto ao mercado brasileiro. Tinha equipe, tem equipe até hoje, assim, 24 horas por dia, 5 dias por semana, que fica lá dentro, e nós fazemos a compensação de cheque do banco, né. Então, imagina a responsabilidade enorme que você tem, né, numa situação dessa. E a partir de 2015, 2015, mais ou menos, 2015, 2016, esse grande desafio, né, que foi assim justamente assim eh, de desmaterialização, da maior desmaterialização descentralizada, significa o quê? Significa que cada agência do banco tem scanner nas pontas e digitaliza lá mesmo. Tudo, absolutamente tudo, né? Ticket de restaurante, cheque, tudo é desmaterializado lá. Eu comecei a ver o banco assim, olhar para smartphone, né? Falar, smartphone, eu conheço, domina. Imagem, também. Então, nós começamos a desenvolver um produto para capturar a imagem, utilizar um smartphone. E como que chama esse produto? O Motion QI. Mas o que que era o diferencial? Porque eu não entro no mercado se não oferece algum tipo de diferencial. Porque não preciso, você vai estar competindo assim no preço? Eu não gosto de competir no preço. Que eu não compete nessa área não, eu gosto de competir assim, eu gosto de sair com a cabeça erguida numa apresentação, para isso que eu estou te falando. Sua Eu essência é gosto inovação, então, né, eu gosto Jean-Michel? de estar no cliente, assim, o cliente ficar encantado com o produto que a gente apresenta para ele. Os olhinhos arregalam Isso. ali, né? Eu gosto do olho que brilha. Se o olho não brilha, eu não saio da sala não, vamos continuar apresentando que você não entendeu. Então vamos começar vou apresentando. E aí nós acabamos, assim, desenvolvendo o Mocho QI. Mas o que que era o Mocho QI na época, né? Era um produto onde que você estava tentando todos os sistemas do mercado tentava enquadrar, domesticar o usuário. Ou seja, você tinha que enquadrar o documento, você tinha que estar bem alinhado e tal, a lustra tinha que estar perfeita. Muito pedagógico ali, isso Muito irritava o complicado, consumidor, assim, né, o para uma usuário. senhora de idade, assim, um senhor de idade, assim, não conseguia fazer aquilo. Então, falei: "Não, você para mim funciona o seguinte, gente, a gente pega um documento, joga no ar, tira uma foto quando ele cai, tem que ler. Esse aqui que é o desafio, senão a gente está fazendo igual aos outros. E nós Adoro isso. Eu fizemos. acho que a função da tecnologia é trazer praticidade para a gente. Quando um Exatamente, computador, um celular estão complicando a vida da gente, eu falo: "Tem alguma coisa errada aí. exatamente. Tem Alguém que citou mal". simplificar. Ou seja, tem que entender, eu acho que a inovação, para mim, assim, antes de tudo, entender o que que o mercado está precisando. Tem uma frase do Steve Jobs, assim, que é ímpar, né, ele fala assim: "Você faz pesquisa de mercado, assim, antes de lançar o produto?" Ele fala: "Não, não faço, porque o mercado não sabe o que quer até eu apresentar para ele", né. Eu não me comparo em momento nenhum, só falo uma frase que eu acho linda e maravilhosa do Steve Jobs, que é essa frase aqui. Mas Então deixa eu fazer um revival aqui, hã, porque em Belo Horizonte nós tivemos um empresário que eu tive a oportunidade de entrevistar inúmeras vezes, ele já faleceu, que foi o Hélio Valadão, fundador da Pão e Companhia, que é uma rede de franquias, foi a maior da América Latina. Hoje eu estou um pouco distante dos números, eu não sei o tamanho do negócio. Mas ele falava exatamente isso antes de Steve Jobs ficar famoso por dizer essa frase. é, Ele dizia, ele era uma delicatessen de pães. Então ele inventava pães de todo tipo. E ele dizia: "Eu vou perguntar para o meu cliente que pão que ele quer comer, eu é que tenho que surpreender este cliente, entregando para ele um pão que ele nem imaginou
que poderia, com combinações realmente diferentes de insumos e de matérias-primas. Então, aqui pertinho de você, em Belo Horizonte, esse raciocínio já estava no ar, Já viu, existia, tá Jean-Michel? vendo? Que E tem fantástico, algo que né? eu ouvi que é muito parecido com isso, que as coisas precisam ser óbvias para as pessoas aderirem, precisa ser simples. E o gênio é quem apontou o óbvio pela primeira vez. Então, depois de dito aquilo, depois de colocado, ficou tão elementar que todo mundo adere. Então, a inovação precisa também ter aderência, precisa ter simplicidade para entrar na vida das pessoas. Uhum. E esse é um desafio que a gente tem na Medifacos, porque alguns produtos são fantásticos, mas eles têm uma curva de aprendizado muito longa. E esse é um desafio que a gente tem hoje. Eu penso que é o seguinte: hoje não existe mais empresa só de produtos. Todos os produtos têm de estar atrelado com serviços. Então, a Medifacos, ela não pode vender só uma lente de contato, uma lente intraocular ou um anel intraestromal. Ela tem de estar recheada e envolta em serviços para facilitar e para viabilizar que o produto seja utilizado. É aquela história que a gente disse, tem que ser pedagógico. Quanto mais inovador o seu Exatamente. produto for, mais disposição para ensinar o consumidor a usar você vai ter que ter. Exatamente. E se o consumidor consegue aderir com facilidade, é o que aconteceu com o telefone celular, né? Vários É. modelos de telefone celular, Uhum. e quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, hoje se diz que tem vários modelos, mas é tudo muito parecido com o primeiro iPhone. Todo. O E raciocínio é não muito tem nem botões semelhante. mais, é outra dinâmica, e É. todo mundo aderiu àquilo como uma coisa óbvia, É. né. Então esse que eu acho que é a grande ruptura que se cria para algo ter grande adesão. Não adianta inovar se isso é para uma população muito Se pequena. depender de um gênio para usar aquela inovação, já era, né? Então Exatamente. vamos só concluir o seu raciocínio. Então, se jogar o papel para cima, fizer a foto do jeito que der, tem que funcionar. Tem que funcionar. E aí nós começamos a extrair informações em documento complexo que outras empresas não faziam. E hoje nós não somos uma empresa de processamento de imagem, nós somos uma empresa de tecnologia que oferece motor de reconhecimento, de extração de conteúdo em documento complexo. Documento complexo, hoje nós temos 1.500 tipos de documentos e o grande desafio agora, quando você fala em desmaterialização, você parte de uma página A4, onde que você tem um texto corrido, que isso aqui todo mundo faz, né? Depois você vai em cima de documento complexo, por exemplo, um documento complexo conhecido de todos, uma carteira de identidade, uma coisa desse tipo, um passaporte, uma carteira de motorista, isso é um documento complexo. Você tem outro tipo de documento complexo, são formulários internos de empresas, Uhum. né? PTU, folha de pagamento, é complexo, né? Conta de luz, conta de água, conta disso, conta de aquilo, é complexo. Notas fiscais, é complexo, né? Então, quando você vai para esse tipo de documento, você tem que entender que você está atendendo a 20% da demanda. Então, hoje, a moça, se já atende isso aqui, tá bom, mas tem mais 80% que é o documento que não tem formato nenhum, que é um contrato social, que é uma escritura de imóvel, que é um processo judicial. 80% do mercado é baseado em cima disso. Aonde que eu estou? Eu estou ali, ó. Estou olhando esses 80%. Mas Porque você já esses 20%, atende esses 80% não, hoje? Não, está de olho nós nele. estamos para lançar, até o início do ano, uma versão do produto para esse tipo de Vai documento. ser o Most QI 2. É o Mosquei, se quiser, pode ser, né, vai ser um Mosquei mesmo, assim. É? Vai ter o mesmo nome, assim, Mosquei, sim. Ô, Tem de gente, inovar no nome também. É, pode. Tem de tem, inovar no nome tem. Pode também. mudar também para ficar É, mais palatável. Quando a gente estava nos bastidores ainda antes de começar o podcast, e os 2 se reconheceram aqui como primeiro cliente, né, um do outro, e aí eu brinquei com o Jean-Michel: "Jean-Michel, você colocou, uma versão demo lá para rodar na Medfacus ou já foi pagando, assim, o seu primeiro cliente?" Porque isso acontece muito, né. As empresas precisam testar um produto, um serviço, elas deixam ali emprestado, convidam clientes para usar, para experimentar e dar feedback. E aí o Jean Michel me respondeu categoricamente: "Não, primeiro é. cliente já pagando. Ele assim, Tem que pagar primeiro Verdade. cliente, não tem teste". não, Eu mas não sei se ele ganhou dinheiro com isso, porque o esforço para fazer acaba sendo muito grande, né? Quando você começa num projeto, muitas vezes você não consegue colocar todo o desenvolvimento e todo o custo
serviço em si. Todos os próximos é que vão dar o lucro, né? Isso acontece muito com com os produto, com desenhos. desenvolvimento de produto. Então, no começo, para eu disseminar um determinado produto, eu apresento para o médico, eu possibilito que ele utilize, ele vai testar. Então, no começo não se ganha dinheiro. E essa é uma ilusão que muitas vezes o empreendedor tem de querer ganhar dinheiro já no primeiro momento. É. Então, isso é uma curva que você tem A de inovação custa entender. dinheiro, né, gente? Não Mas tem nós jeito de ser baratinho, não. tem épocas diferentes, né? Há 22 anos atrás, quando eu comecei a informática, há 30 e poucos anos, 35 anos atrás, você chegava numa empresa e a pessoa falava: "Eu desculpe lhe pedir perdão, mas eu poderia ter esse relatório?" E você fala: "Não, não pode." Eu sei o que é que você quer. "Ah, eu quero um relatório assim, assim." "Não, não, você também não tá." "E você, minha lindinha, você vai querer o quê? O relatório tal, 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 eu vou fazer para você em 2 dias." Era assim, era desse jeito, tudo era: "Não, isso aqui vai custar tanto, você vai pagar e depois a gente vai fazer." Era assim, né? Há 30 anos atrás era assim. A informática, você pedir desculpa, né, para você solicitar um novo relatório. A mente foi mudando, né? Então, na época que nós fundamos a Mostra, né, você cobrava do cliente, assim, fala, não, vai custar tanto, mas eu não vou testar? Fala, não vai testar, não. Você vai pagar, se você não gosta, você cancela. Mas você tem pelo menos 6 meses que você vai me pagar. Era assim. Depois, hoje em dia, nós não trabalhamos mais dessa forma, né? Hoje em dia, você entra no site da Motion, você fala: "Eu quero testar", pum, você está testando, sem pedir a licença. Você consegue testar você mesmo, sozinho, no seu canto, sem chamar a Motion. É, quem pode, pode, né? A gente está mostrando aqui, funciona desse Degustação, jeito. É né? degustação no site. Isso aí. A partir dali, ó, eu vou testar realmente internamente, perfeitamente. Aí você tem uma quantidade de documento que você vai poder processar gratuitamente. E depois, até porque nós gostamos que o cliente, nosso cliente, teste, homologa antes de contratar, né? E aí, a partir dali, nós seguimos em frente com o contrato. Então, o processo hoje é esse. Mas quando a gente põe na escala, né, tempo, né, você, durante esses 30 anos, né, você teve comportamento Uhum, diferente, né? uhum, com certeza. Gente, pesquisas internacionais apontam que chega a um número de 80% das empresas com desejo de inovar. Só que a grande maioria esbarra no processo. Esbarra na equipe que não está qualificada e não dar conta, às vezes, de um processo mais longo do que ela estava pensando que seria. E eu quero saber de vocês, começando com você, Leonardo. Você enfrentou dificuldades internas de ter que abortar projetos que estavam muito inovadores e a empresa talvez não estivesse pronta para aquele momento desenvolver aquela ideia? Houve algum problema interno? Ou seja, inovação querendo surgir, mas você não dando conta naquele momento de entregar? Existem, se eu for relembrar, existem muitos produtos e muitas possibilidades, que experimentamos e depois recuamos. E aí tem um momento certo disso acontecer. Por conta de quê? Muitas vezes, eu acho que são vários fatores, né. Eu lembro que no início dos anos 2000 começou a se falar muito de olho seco, por exemplo, que era uma patologia que era crescente e tinha uma empresa internacional que trouxe uns plugs para tratar o olho seco. E durante muito tempo a gente investiu nisso, apresentando para os médicos, mostrando e tentando introduzir o produto no mercado. O que que era um colírio? Não, era um plug para você tampar o canal lacrimal. Um O que plug que é para um plug? colocar dentro do olho. No canal É lacrimal. uma pecinha Uma minúscula. pecinha, tipo uma rolha, que você colocava no Ah, canal lacrimal, porque você tem comunicação do olho com a face. Aham. Então você obstruía para que a lágrima ficasse no olho. E isso é uma técnica que existe, que é um tipo de tratamento que se faz. E isso não aconteceu. Isso foi há 20 anos atrás. Qual foi o motivo da resistência ou da não aceitação? Talvez não tivesse uma incidência de olho seco tão grande, talvez os médicos simplesmente receitassem um colírio, para Minimizar a simplesmente, situação já seria resolvível. umidificar o olho, eh, não sei se precisaram, porque não aconteceu. Os plugs também eram caros, e alguns médicos faziam essa intervenção com um fio cirúrgico muito mais barato. Então, por uma série de motivos, a coisa não aconteceu e abandonamos.
Hoje, a questão do olho seco volta com muita força, porque os ambientes que a gente trabalha são com ar-condicionado, os dispositivos, né, você fica muito tempo sem piscar o olho, então isso traz um olho seco, e hoje se diz até numa uma epidemia de olho seco, que é muito incidente. O plug vai voltar? Agora tem coisas muito mais sofisticadas, Por porque exemplo? agora, existe um dispositivo para você analisar a qualidade da sua lágrima. Muitas vezes falta lipídios, que são gorduras para a lágrima não evaporar. Muitas vezes falta a produção de lágrima mesmo. Então hoje existem equipamentos para fazer uma análise detalhada da sua lágrima, que você identifica qual a causa. O plug, ele corrigia uma consequência. Então, Uhum. o olho estava seco, você obstruía o canal, você ia ter mais lágrima no olho. Hoje, você faz um exame detalhado para analisar qual a qualidade da sua lágrima, e aí você pode identificar que são, problemas nas suas glândulas de Melbourne, são glândulas que tem no olho. E aí você tem um tratamento com luz pulsante, com calor, com vibração, que você faz as células, as glândulas voltarem a produzir a lágrima. Então hoje tem muito mais tecnologia, tem muito mais possibilidades, e o tratamento de olho seco é uma necessidade para todo oftalmologista. Deixa o plug lá no passado, então. Talvez o plug seja aplicável em alguma situação, mas eu não tenho visto mais o Mas plug. não em massa, talvez, Não né, em como massa, era não uma em massa. solução pretendida. Exatamente. Então as coisas têm o tempo de acontecer e a tecnologia adequada para que isso seja viável e seja, ampliado em termos de mercado. Jean-Michel, você já teve algum tipo de decepção de apostar em uma tecnologia, em uma solução e ela não dar certo por razões variadas? Hoje? Não, no passado, vamos considerar O tempo Não, inteiro. hoje todo o tempo. hoje vamos calcular quanto. Não, tem Tem? vários. Até pouco tempo atrás, assim, porque a gente pensa assim, o inovador, sempre dá certo. Está totalmente equivocado, Tá né. certo que a gente ouviu falar, né, É um É, exercício de tentativa fora e os erro. bastidores. Exatamente. E e se aprende muito nesse exercício, né. se Os aprende erros muito. talvez tragam um aprendizado até maior do que os acertos, né. Os erros, eles ensinam muito a gente, eles colocam a gente, nos testam, né, pra gente entender o que que aconteceu, e a gente acaba refletindo muito mais do que simplesmente um sucesso estrondoso. Excelente, isso Então esse mesmo. processo de inovação, ele implica na tentativa e erro, ele Exatamente, implica no empirismo, ele implica no teste com seus clientes, com a população, para saber o que que funciona e o que que não funciona. Ninguém acerta 100% das vezes, né, João? é. Nem Jean-Michel Guilhom. Não, Ninguém. infelizmente não. Aliás, eu errei muito mais do que eu acertei, né. E meu pai sempre falava assim: "Não se mede um homem pela quantidade de vezes que cai, mas pela quantidade de vezes que levanta". E várias vezes, assim, era muito engraçado, porque sempre começava en com todo o entusiasmo do mundo, né. Sempre era a ideia, A né. revolução que ia Era mudar que eu tudo. mudar o mundo, né. E a minha esposa ficava assim, olhando assim com maior calma, assim, aí quando voltava frustrado, porque não tinha dado certo, né, ficava muito pouco tempo, assim, de repente partia para outra, assim, e acelerava tudo de novo. E aí, no tempo atrás, nós fizemos um sistema que é uma palavra que está proibida dentro da Motion, assim, hoje em dia, assim, que é uma automação de glosa, né. O processo de glosa é um processo extremamente complexo. Tinha um mercado, tinha uma carência, tinha um mercado, quando eu falo mercado, grande quantidade de potencial cliente. Uhum. Esse que eu falo de mercado. E o que que é essa solução de gloss? Gloss é quando você faz uma internação, tem vários produtos assim e várias intervenção médica que faça que o plano de saúde vá reembolsar o teu hospital pelo serviço que lhe foi prestado. Bem, então existe assim, o hospital que sabe que o plano de saúde vai glosar, então ele aumenta um pouquinho as coisas. O plano de saúde sabe que o hospital, vai aumentar um pouquinho as coisas, então ele glosa. E em realidade você tem 3 atores na saúde, né, você tem o paciente, você tem o hospita o você tem o plano de saúde, vamos começar por ele, está quebrando. Você tem o hospital, está quebrando. E você tem um paciente, está morrendo. Então você tem um problema na saúde.
né? Tem um problema grave na saúde. Então, quando nós observamos isso aqui, né, eu falei, bem, então o mercado tem, porque você tem uma quantidade enorme de clínicas e hospitais. Então, o mercado está aí. A oportunidade está aí, porque você tem um sério problema, que o hospital tem vários problemas, que eu não vou citar nomes, mas que o plano de saúde faz um acordo, eu vou te pagar 3 milhões, porque eu acho que é o que eu estou te devendo. E quando você faz a conta, está devendo 8. E o hospital não sabe, porque é tão complexo o sistema de glose, é tão complexo, é tão retroativo, às vezes você está discutindo uma glose que acontecia 6 meses atrás. Então, é um processo bem complexo. E nós entramos de cabeça nisso aí. Falei, puxa, tem dinheiro demais nisso aí. O mercado é grande, a demanda é grande, o cliente está sofrendo demais, ele está pronto a pagar um preço justo para poder recuperar o dinheiro que é de direito. Minha filha, Não deu certo. não deu certo. Você mexeu com bichos complicados, viu? É aquele problema que ninguém quer consertar. Aquele problema que ninguém quer consertar. O plano de saúde faz absolutamente tudo que ele pode para embaralhar as cartas. O hospital, para ele, a referência é preço de seringa. Então, ele fala, peraí, mas eu estou te recuperando 5 milhões aqui e você está reclamando de 100 mil, 200 mil de honorários, né? Ah, mas é muito caro. Né? Então, hoje continua exatamente do jeito que estava. E nós gastamos um belo dinheiro, assim, um bom dinheiro mesmo, assim, gastamos 1 ano e meio de esforço, assim, 1 ano e meio, talvez até mais, com uma equipe, assim, de 20, 30 pessoas desenvolvendo. E chegamos na conclusão de um colaborador nosso, assim, falando uma frase, assim, que está famosa, assim, até hoje, falava assim, ô cliente difícil de agradar. Ô, gente, quando a gente olha para o mercado, né, a orientação de todos especialistas em empreendedorismo é que quem quer montar um negócio tem que olhar uma dor do mercado e encontrar uma solução para ela. Quando a gente analisa esse case que você acabou de trazer aí da área de saúde, Jean-Michel, alguém da área de saúde reclamou com você que isso era uma dor e por isso você ficou atento, ou você que observou o setor e achou que isso era uma dor? Não, existia uma dor, evidente, absoluto, né? Eh, Se te explica, assim, rapidamente como funciona aquilo aí, você veja que está errado, né? Mas por Eh, que não quiseram resolver, na sua opinião? Você sabe que quando você mexe, assim, com transportador, viação de ônibus, assim, toda a referência deles é pneu, né? Quanto custa o teu serviço? Puxa, mas esse aqui vai representar 10 pneus? É a referência, né? Certo ou errado, mas é a referência, né? Na área de saúde é parecida, assim, hospital tem uma margem absolutamente ridícula. O hospital que sai assim com 2%, 3% no final do ano é um hospital extremamente bem-sucedido. É mais baixo que o supermercado? Puxa, eu não sei quanto que é de supermercado, que eu não É atuo por nessa aí, área, mas 3%. é, um hospital 2, 3%, assim, não vai acima disso não. Estou falando do Sírio-Libanês, estou falando desses hospitais que são, né, eh, São que boutiques, né? são boutiques, né, com É. com ótimos profissionais, com ótimo sistema de saúde, né, eu não estou me referindo a isso, né, mas assim, vou em outros níveis, né, mas o hospital convencional, assim, ele tem uma margem de lucro absolutamente irrisória. Você acha que é uma questão de tempo, então, em algum momento daqui para frente, a área de saúde vai precisar de um serviço parecido com esse? Não, eu acho que o serviço como nós estávamos propondo, eu acho que não é a solução. Eu acho que a solução para esse tipo de problema é reformular completamente o sistema e remunerar pela eficiência e não pela ineficiência. Hoje, você remunera o hospital pela ineficiência. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma pessoa que entra no hospital. Essa pessoa precisa de fazer um exame. Ela é internada. Ela precisa fazer 4, 5 exames. Perfeito. Um desses 4 ou 5 exames precisa de uma autorização especial. Essa autorização pode gastar 48 horas para ser autorizada pelo plano de saúde. Por que 48 horas se a lei lhe obriga? Só para aumentar a probabilidade de infecção hospitalária, acima de 48 horas de internação, aumenta
consideravelmente, não vou te falar os percentual que eu não tenho em mente agora, eu não quero dar uma informação errada, mas aumenta consideravelmente a sua probabilidade de infecção hospitalária. E você é obrigado a dar, e você vai dar essa autorização. Então, por que botar uma pessoa mais dias do que necessária, né, por uma questão burocrática, né? Uhum, Então, o hospital hoje muitas vezes, que os hospitais não pegam mal, mas muitas vezes se vão internar uma pessoa porque tem leite vazia. uhum, E o plano de saúde vai pagar aquele leito. Ele não vai remunerar. Por exemplo, você tem uns professores que trabalham com uma tecnologia americana que é muito utilizada na Europa, que é remunerar a eficiência. Então, são professores da Universidade Federal de Minas Gerais eles trazem assim: se o seu paciente é, é, é atendido e que o resultado é positivo e que você enquadra esse paciente dentro de determinadas regras, você vai ser premiado. Ou seja, eu estou premiando o hospital no final do ano sobre o faturamento que eu teve com ele pela eficiência dele e não pela ineficiência. Por exemplo, assim, um paciente ficou com uma infecção hospitalar, vai ficar mais 10 dias. Eu estou premiando o quê? A eficiência ou a ineficiência? Estou premiando a ineficiência. Tem muita mudança para acontecer no modelo de gestão dos hospitais, da área de saúde em geral, isso envolve tanto o setor público quanto o setor privado, mas isso vai ter que virar um outro podcast, viu, Ah, Jean Com Michel? será? certeza, Tem Deixa eu por muita coisa. essa questão de saúde tem uma complexidade muito grande, muito. porque, mudando os né, hoje você vê grandes empresas comprando vários hospitais para aumentar o poder de barganha Uhum. perante os planos Junto de aos planos saúde. de saúde, né? Então existe não só uma questão de inovação, mas de modelo de negócio e de equilíbrio entre os vários players, Uhum. né. Sempre que a gente vê uma consolidação, você aumenta o poder de barganha, de quem está consolidando. Então hoje existem grandes movimentos de concentração, de clínicas de oftalmológicas que já existem empresas que têm 100 clínicas oftalmológicas no Brasil. Eles mudam o poder de barganha deles e eles trabalham de uma forma diferente com os planos de saúde. Então esse é um quando você fala disso, eu fico até arrepiado, porque são grandes players, são muitos interesses e existe um desequilíbrio muito grande entre esses players, que Enorme. nós estamos incluídos E nisso quando como as falências fornecedores, né. começarem a chegar, como você alertou aí no início da sua fala, quando as crises financeiras e econômicas dessas empresas começarem a ficar claras para o mercado, alguma posição vai ser tomada e a gente vai ver um movimento certamente novo, até de evolução e de aprendizado. Sem dúvida. Estou olhando aqui o nosso relógio, a gente está na reta final. Leonardo, eu quero deixar com vocês dois agora, você também, Jean Michel, um último recado para quem quer inovar. Seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, qual que é aquele conselho, assim, aquela carta de mestre que você diria para o seu melhor amigo que está querendo inovar? Eu penso que é não achar que você vai conseguir acertar da primeira vez. Tem de ter resiliência, tem de ter insistência e tem de ter um olhar sempre, desafiando a sua operação, desafiando os seus funcionários de como fazer melhor para atender seus clientes e ou até pessoas que ainda não são seus clientes. Então é um olhar diferenciado e entender que inovação nem sempre está ligado à tecnologia. Hoje a tecnologia possibilita inovar de uma forma diferente. Mas a inovação não pode ser só de tecnologia. Ela tem de ser um olhar para o mercado, de entender as necessidades, de identificar até aquelas necessidades que ainda não existem, né. Então é isso. Excelente, excelente, Leonardo. E você, Jean Michel, para a gente encerrar? Eu diria assim, olhe bem o mercado, continuo falando assim, a massa de clientes potencial para o teu negócio. Quando você olha uma massa pequena de clientes, você tem uma probabilidade de assertividade pequena. Se você olha uma massa grande de clientes, você tem uma probabilidade maior. A segunda camada que você tem que olhar assim é o sofrimento, o tamanho do sofrimento, né? E você depois, a terceira camada, a sua capacidade de trazer solução para esse sofrimento desse cliente. Não deixar o seu cliente assim satisfeito, deixar ele encantado. Eu acho que você tem que encantar o cliente. Essa é a sua obrigação para você ter assim um bom resultado.
Tá certo. Então, com estas falas de Leonardo Paulucci e também de Jean-Michel Guilherme, a gente encerra o nosso podcast. Eu agradeço muito, viu, Leonardo? Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Combinado. Você também, viu, Jean? Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Tô às ordens aí. Que bom. E a você, muito obrigada pela companhia. Ao longo dos próximos dias, você vai ver recortes deste podcast, deste debate aqui sobre inovação em produtos e serviços nas principais redes sociais. E ó, transmitindo aqui ao vivo diretamente do Estúdio 09, que fica na Savassi, em Belo Horizonte, eu te convido. Vem para cá também fazer o seu podcast. Bate aí um papo com o Renato, com o André, que são os empreendedores que comandam aqui o 09 Estúdio, ou com o Luca, que é o nosso diretor caladinho ali, todo discreto, como convém a um diretor de vídeo, né? Que faz aí toda a parte do back office aqui do nosso podcast. Vem marcar um café com eles, conhecer a estrutura e, quem sabe, trazer para cá a sua ideia de podcast, o conteúdo do seu negócio, ajudar o mercado a aprender aí com a sua expertise, com a expertise da sua equipe e crescer a sua marca e a sua credibilidade no mercado. Mesa de Negócios fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada pela sua atenção.